Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês os artigos definidos do alemão. A aula é super importante, então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Antes de começarmos, nós temos que entender o que são os artigos. Nós temos artigos definidos e indefinidos. Na aula de hoje, nós vamos tratar apenas dos artigos definidos e numa próxima aula eu trago para vocês os artigos indefinidos. Mas vamos entender o que é artigo. Artigos são palavras que acompanham substantivos. Substantivos são os nomes que nós damos para as coisas. Por exemplo, eu tenho esse objeto, a esse objeto eu dei um nome de celular. Celular é um substantivo, tá? Então, os substantivos no português, eles vão ter um gênero, que pode ser o gênero gramatical masculino ou feminino, e vão ter um número, que pode ser plural ou singular. No português. No alemão vai ser um pouquinho diferente, eu já vou mostrar para vocês. Vamos entender primeiro no português para que a gente possa passar para o alemão. Então, o artigo ele vai definir o gênero do substantivo e vai dizer se o substantivo está no singular ou no plural. O artigo definido, ele define algo que é único. O artigo indefinido, depois a gente vai ver que vai definir algo que não é único, né? Uma coisa qualquer. Por exemplo, quando eu falo o carro é diferente de um carro. Um carro é indefinido, o carro é definido, ok? No português, nós temos os artigos o, a, os, as. Então, o seria o artigo definido para o masculino, os, o artigo definido para o masculino no plural. A seria o artigo feminino definido, né, para o singular, e as, artigo definido feminino para o plural. No alemão, além do gênero gramatical, né, quais são os gêneros gramaticais que nós temos no alemão? Masculino, feminino e neutro. Então, nós vamos ter um neutro também no alemão. Além do gênero gramatical e do número, ou seja, se está no singular ou no plural, os artigos eles também vão definir o caso gramatical, que tem a ver com as famosas declinações. Se você não tem nem ideia do que eu estou falando, eu criei um curso completo de declinações, está aqui no YouTube, é gratuito, tem material para vocês baixarem em PDF. E eu coloquei o link aqui na descrição. Então, se você não faz nem ideia do que eu estou falando, depois dê uma olhadinha nesse outro curso, que é o curso As Declinações do Alemão. Então, vamos lá. No alemão, como eu falei para vocês, nós temos os 3 gêneros gramaticais. E, diferentemente do que acontece no português, em que, para o gênero masculino, nós temos o singular e o plural, e para o feminino, nós temos o singular e o plural. No alemão, o plural ele é o mesmo para todos os gêneros. Então, o gênero só vale para o singular. No plural, é um outro artigo que serve para o plural de qualquer palavra. Então, vamos começar aqui, olha. Então, a aula de hoje, né? Bestimmte Artikel, artigos definidos. Nummer 1, número 1, der masculine bestimmte Artikel, ou seja, o artigo definido masculino. Então, em alemão, nós temos que separar em gênero, número e também caso gramatical. Os casos gramaticais do alemão são nominativo, acusativo, dativo e genitivo. O nominativo é quando a gente está falando do sujeito, que é quem pratica a ação. O acusativo ele tem a ver com objeto direto, que é quem sofre a ação direta, que é quem está sofrendo a ação ali daquele verbo. O dativo tem a ver com o objeto indireto, que é quem recebe o resultado da ação ou para quem a ação está sendo feita. E o genitivo tem a ver com posse. Lembrando que eu não vou tratar das declinações na aula de hoje, porque eu criei um curso totalmente voltado para isso. Vocês podem assistir, tá bom? Então vamos lá. O artigo masculino para o nominativo no alemão é der. Então, para dizer, por exemplo, o homem lê um livro, em alemão eu falo der Mann liest ein Buch. Ok? Depois, para o acusativo, o mesmo der vira den. Pois é, gente. Então, o artigo ele vai mudar de acordo com o gênero, número e também de acordo com o caso gramatical. Isso não acontece no português. O homem vai ser sempre o homem em português. No alemão, não.
O homem pode ser der Mann, mas também pode ser den Mann. Vai depender se é nominativo ou acusativo. Por exemplo, eu vejo o homem. O homem está sofrendo a ação de ser visto. Então, agora ele é objeto direto. Portanto, acusativo. Em alemão, den Mann. Ich sehe den Mann. Eu vejo o homem. O dativo seria para quem eu estou fazendo a ação, né? Quem está recebendo o resultado da ação. Quando eu falo, por exemplo, eu dou o livro ao homem, quem é que está recebendo o livro? É o homem. Então, ele vai ser o objeto indireto, que em alemão a gente chama de dativo. Então, no caso, o artigo definido masculino para o dativo é o dem. Então, ich gebe dem Mann das Buch. Então, o der Mann virou den Mann, que virou dem Mann. Então, o artigo definido, ele vai depender sim do caso gramatical, ele vai ser diferente. E por fim, nós temos o artigo para o genitivo. O artigo definido masculino para o genitivo é o des. Então, quando eu falo, por exemplo, este é o carro do homem, tá? Em alemão, na verdade, a gente não precisa de uma preposição para indicar posse. No português, a gente precisa da preposição de. Por exemplo, este é o carro de alguém. Do homem seria de e depois o homem, né? Só que junta o de com o vira do, né? Isso é uma contração que a gente chama, que é a mistura de uma preposição com um artigo definido. No caso, esse o homem aqui, ó, que está embutido, né, nesse do, seria des Mannes, que está no genitivo aqui no caso do masculino. Vamos agora para Nummer 2, der feminine bestimmte Artikel, que seria o artigo definido feminino. No nominativo, o artigo feminino definido é o die. Então, quando eu falo, por exemplo, a mulher fala alemão, die Frau spricht Deutsch. Tá? Aqui no caso é o sujeito, que é quem está praticando a ação de falar alemão, então die Frau. Agora, quando eu falo eu vejo a mulher, esse a mulher continua sendo die Frau, diferentemente do que acontece lá no acusativo para o masculino, em que der Mann se torna den Mann. No feminino, o acusativo é igualzinho ao nominativo, tá? Então, super fácil. Die Frau, tranquilo. Vamos para o dativo, que é o objeto indireto, né? Quem recebe a ação. Veja, existem alguns verbos no alemão que eles pedem o complemento na forma de dativo. É o caso do verbo helfen. No português, a gente ajuda alguém. No alemão, seria como se você ajudasse a alguém. Então, não é objeto direto, é objeto indireto no alemão. Existem certas coisas que a gente precisa simplesmente aceitar. Não adianta tentar criar assim, uma comparação do porquê determinada coisa acontece. Basicamente, a gente tem que saber que alguns verbos vão pedir dativo. Um desses verbos é o verbo helfen, tá? Então, sempre que você usar, por exemplo, o helfen, a pessoa a quem você ajuda vai estar no dativo. Só que o que acontece? Die, que era o artigo definido feminino no nominativo e no acusativo, quando ele se torna dativo, ele se torna der. Então, aqui, der Frau é a mulher, porém no dativo. Eu ajudo a mulher, ich helfe der Frau. Alex, eu posso falar ich helfe die Frau? Não, porque die Frau é ou nominativo ou acusativo, mas não é dativo. Dativo é der Frau, tá bom? Se você tiver muita dúvida em relação aos casos gramaticais, assista ao curso que eu criei lá para vocês. Ele está super completo, tá bom? E nele eu ensino o que são cada um dos casos gramaticais, o que são as declinações, tá bom? Por fim, genitivo. Olha que fácil, gente. O genitivo, que indica posse, ele vai ser igualzinho ao dativo para o feminino. Então, para dizer este é o livro da mulher, eu vou falar das ist Buch der Frau. Então, também é der. Agora vamos para Nummer 3, der neutrale bestimmte Artikel, que seria o artigo definido neutro. Pois é, no alemão nós temos também o gênero gramatical neutro. Um exemplo de palavra neutra no alemão é a palavra criança, que nós dizemos das Kind. Kind é neutro. E aqui nós temos o artigo definido para o neutro, no nominativo, seria das. Então, a criança em alemão é das Kind. A criança brinca no jardim, ou seja, quem está realizando a ação de brincar, né, quem é o sujeito, é a criança. Então,
das Kind. No acusativo, também vai ser igualzinho ao nominativo. Então, a única coisa que vai mudar no acusativo, na verdade, vai ser o gênero masculino, tá? E também nós vamos ver o plural muda também. Mas feminino e neutro ficam iguais ao nominativo. Então, olha só. Eu vejo a criança, quem é que está sofrendo a ação de ser vista? É a criança. Então, não é mais o sujeito, não é quem pratica a ação. É quem está, o quê? Sofrendo a ação de ser vista. Portanto, objeto direto, acusativo. Ich sehe das Kind. Eu vejo a criança. Não tem que preocupar muito porque é igual ao nominativo. Depois, dativo, né, que é quem recebe o resultado da ação, para quem a ação está sendo feita. Por exemplo, eu dou uma bola à criança ou para a criança. Quem recebe a bola? A criança. Então, objeto indireto, dativo. Vira dem, tá? Então, ich gebe dem Kind einen Ball. Então, eu dou para o quê? Para a criança uma bola. Então, das Kind se torna dem Kind no dativo. E genitivo vai se tornar des. Então, este é o brinquedo da criança. Então, a gente está falando de posse, tá? Esse a criança aqui em alemão vai ser des Kindes. Então, das ist das Spielzeug des Kindes. A gente tem que tomar cuidado, porque no dativo, tanto para o masculino quanto para o neutro, a gente vai ter o dem. Então, vai ser igual para o masculino e para o neutro, no caso do dativo. E no genitivo também vai ser des, que vai ser igual para o masculino e para o neutro. Isso facilita a nossa vida, mas pode gerar confusão, tá? Então, tentar não se confundir com isso. Outra coisa também que pode gerar um pouco de confusão é porque, olha só, der Frau, esse der, no nominativo, ele é masculino, né? E aqui no caso, no dativo, ele é feminino. Então a gente tem que tomar esse cuidado de não confundir também, tá? Lembrando que o material de apoio para essa aula também eu disponibilizo em PDF e eu coloco o link aqui na descrição para que você possa baixar. Não precisa copiar nada do que eu estou escrevendo aqui. Ok, para finalizar, nós temos o artigo definido no plural, numa FIA, der bestimmte Artikel im Plural, tá? O plural, como eu falei para vocês, ele independe de gênero. No alemão, nós temos o mesmo plural para todas as palavras. Não é que as palavras vão ter, por exemplo, a mesma terminação do plural. No português, a gente coloca a letra S. No alemão, não. No alemão é diferente o plural, já ensinei em outras aulas também, mas eu digo o seguinte. No que diz respeito aos artigos, não tem um artigo no plural para o masculino, um para o feminino, um para o neutro. Não. Isso só serve para o singular. O plural, graças a Deus, é um artigo só para todos eles, tá? Então, olha só, no nominativo, o artigo para o plural vai ser o die. Muito cuidado, porque o feminino também é die. Então, seria o artigo die. Existe para o feminino e existe para o plural. As crianças brincam no parque. Quem está realizando a ação de brincar? As crianças. Sujeito nominativo. Die Kinder. As crianças. Spielen im Park. Depois, acusativo, que é quem está sofrendo a ação. Eu vejo as crianças, quem está sendo visto? As crianças. Então, objeto direto, acusativo. Também vai ser die. Então, ich sehe die Kinder. Não muda nada. Dativo, aqui já muda um pouquinho. Olha só. Ich gebe den Kindern ein Geschenk. Eu dou um presente às crianças ou para as crianças. Então, o que antes era die se tornou den no dativo, que seria, né, para quem eu estou dando, objeto indireto. E por fim, no genitivo nós temos a posse, né? Então, este é o brinquedo das crianças. Esse as crianças, em alemão, no genitivo é der Kinder. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque o den, ele vai ser o dativo para o plural, mas ele também vai ser o acusativo para o masculino. Então, saber diferenciar. E também o genitivo, aqui, olha, deixa eu ir lá no plural, o der, ele pode ser também o masculino no nominativo. Então, a gente precisa saber diferenciar cada um desses. Por isso que eu sugiro que você assista mais uma vez a aula, baixe o PDF, tá? E na próxima aula eu trago para vocês os artigos indefinidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula.
Se você gostou, escreve um comentário aqui embaixo, eu leio todos os comentários, respondo praticamente todos também. Para mim é um prazer fazer essas aulas aqui para vocês, mas eu gostaria muito que você escrevesse e fala de onde você está falando também, que eu vou ficar muito feliz em saber. Então, a gente se vê na próxima aula. Obrigado por ter assistido e até breve. Bis bald!